Bom, pessoal, nós já estamos ao vivo, né, aqui no YouTube, né, para as pessoas que desejam acompanhar lá pela plataforma. Para quem não me conhece, o meu nome é Cristiane, eu faço parte da equipe do Projeto Sambas, o FMG, que está, né, responsável pela elaboração dos planos municipais de saneamento básico aí, firmados junto ao convênio, né, com a Fundação Nacional de Saúde. Eu sou bióloga especialista em educação ambiental e estou responsável pelos municípios de Delfinópolis e Carmo do Rio Claro. E hoje fui convidada a dar um apoio aí para a equipe da Andreiva, que também é representada aí pelo Lourenço, que está conosco, e pela Patrícia Coelho, que vocês também já conhecem, né, já são mais familiarizados com eles. E o objetivo hoje, pessoal, da nossa reunião é promover a última capacitação, que é a capacitação voltada para o controle social, né? Então, desde já, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que estão conosco aqui hoje, que estão dispondo aí de um tempo, né, do dia de vocês para participar aí junto com a gente dessa última capacitação, né? E da mesma forma também, futuramente, né, a Andreiva e a equipe darão sequência e às outras reuniões que serão voltadas para a apresentação dos produtos que estão sendo entregues aí dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico de Novo Horizonte. Tá? Quero lembrar a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube ou que irão nos assistir futuramente, né, que o YouTube hoje é uma ferramenta muito importante nos nossos trabalhos, porque quem não pode estar conosco nesse momento agora poderá assistir futuramente os registros de todas as reuniões que foram feitas online aí no município de Novo Horizonte, né? Então, reforçar que as mensagens, elas chegam um pouquinho atrasadas lá no YouTube, então pode ser também que a gente leia os comentários com um certo atraso, né? Mas se alguém também desejar interagir com o momento de fala, é só acessar o link aqui da sala de reunião para participar, porque lá no YouTube é somente a participação pelos comentários. E quem está com a gente aqui na sala, né, hoje nós temos a Jane Cleia participando conosco, a Cleuzenice, né, a Dalva, a Juliana, a Lilian. Vocês podem ficar à vontade durante a apresentação para me interromper ou, se quiserem, contribuir também de alguma forma, tá, pessoal? Então, muito prazer aí em conhecer vocês, poder participar desse momento hoje. Eu vou desligar a minha câmera para iniciar a apresentação e para não carregar muito aqui a internet, para a gente dar início. Bom, como eu mencionei para vocês, né, hoje o objetivo principal da nossa reunião é fazer a capacitação voltada ao controle social. O controle social, ele é uma das ferramentas mais importantes durante a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Novo Horizonte, justamente porque ele envolve aí a participação da população no município, né? Então, a todo momento, desde o início da elaboração do plano, a nossa equipe sempre reforça com vocês, municípios, a importância de exercer o controle social, de envolver, né, a população em todas as etapas aí de elaboração do plano. E aí, né, pessoal, só recapitulando aqui, para caso tenha alguém que esteja conosco pela primeira vez, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Novo Horizonte, ele está sendo elaborado pela equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, né, pelo Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, nós temos uma equipe aí de consultores e de profissionais envolvidos na elaboração de 30 planos de saneamento básico. E esses 30 planos estão sendo totalmente financiados com recursos da Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA, né, no caso. Ou seja, o município de Novo Horizonte, ele é um parceiro, né, da nossa equipe, entrando aí com o apoio institucional. E quando a gente fala, né, o apoio institucional ao município de Novo Horizonte, nós estamos referindo tanto a Prefeitura Municipal
que nos passa as informações necessárias, né, os dados técnicos, acompanharam a equipe da Andreva durante o campo também, mas entra também a própria população de Novo Horizonte, assim como as associações comunitárias, né, as entidades envolvidas também, como o Emater, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, entre outras esferas aí que estiveram conosco durante toda essa etapa, né? Então, hoje a equipe, né, da Andreva, ela é responsável pelo município de Novo Horizonte e pelo município de Rio Pardo de Minas também, que é aí próximo aí de vocês, né? A previsão de conclusão do plano será agora em março, no caso, né? Então, toda a nossa equipe está envolvida aí na finalização dos documentos dos 12 municípios que são representados aí pelo terceiro ano de projeto, né, pessoal? Então, hoje o objetivo da nossa reunião é falar um pouquinho do controle social, e o controle social ele é definido, né, na própria Política Nacional de Saneamento Básico, que é a nossa lei, né, 11.445 de 2007, aonde a lei ela versa, né, sobre todas as diretrizes que são relacionadas ao saneamento, e na própria lei é incluído o controle social como uma ferramenta fundamental, né? E o controle social, ele é definido como um conjunto dos mecanismos e procedimentos que irão garantir a toda a sociedade o acesso às informações, assim também como a das representações técnicas e a participação nos processos de reformulação e de formulação das políticas públicas, né? Então, o controle social é a inclusão mesmo da participação popular em todas as etapas aí, desde o planejamento até a avaliação do serviço de saneamento básico, né? A população participar desde o começo e futuramente continuar aí fiscalizando, avaliando a prestação de serviço, identificando, né, se aquela situação foi cumprida ou não, se o prestador de serviço está de acordo ou não com a situação, né? E dentro da elaboração do plano de saneamento de Novo Horizonte, um ponto de partida essencial, né, para a inclusão do controle social foi a formação dos comitês de acompanhamento, que é representado, né, pelo comitê executivo e pelo comitê de coordenação. Então, a formação desses comitês, ela se justifica exatamente para que tenha participação popular e também o envolvimento aí desses representantes no município. É importante também a gente reforçar que nesse contexto, né, da elaboração do plano, e principalmente aí na etapa de encerramento, né, a equipe aí da Andreva futuramente vai encaminhar para o município a própria minuta, né, da Política Municipal de Saneamento Básico de Novo Horizonte. Então, futuramente, a Câmara dos Vereadores terá que emitir, né, a aprovação do plano em si na Câmara, e a Prefeitura Municipal ela terá que avaliar essa minuta, né, que será encaminhada para o município, e fazer as adequações necessárias para que aconteça, de fato, a instituição da Lei Municipal de Saneamento Básico no município de Novo Horizonte, né? E quando isso acontecer, é muito importante a gente reforçar que o controle social ele também estará presente nessa etapa, porque a população ela tem que estar ciente desse processo de aprovação do plano na Câmara, né, da instituição da lei também. Então, é muito importante com que vocês deem visibilidade a esse processo, para que a população tenha conhecimento da importância, né, da formulação e da política municipal de saneamento básico de Novo Horizonte, né? Além disso, o exercício do controle social, ele vai também incentivar, né, a participação da população em todo o processo da gestão pública e de Novo Horizonte, né? E é um direito também garantido na nossa própria Constituição, né? Então, na nossa Constituição também é assegurado aí a questão do controle social e da participação popular, né?
Da mesma forma, pessoal, a nossa lei de saneamento ela tem um decreto que institui, né, aí a lei de diretrizes nacionais para o saneamento, né, que regulamenta a lei federal. E dentro também desse decreto é assegurado que os titulares de serviços eles devem reformular a política pública de saneamento. E hoje, o titular dos serviços de saneamento em Novo Horizonte é a própria prefeitura municipal, né? Então, esse assegurar a participação popular deve ser, né, uma iniciativa aí do poder público municipal, porém, se no futuro a titularidade dos serviços passar por uma agência regional ou por uma gestão regional, como hoje a Lei 14.026, né, que é o Marco Regulatório de Saneamento Básico, ele autoriza, né, essa possibilidade, esse futuro gestor, esse futuro titular, ele também tem que garantir a participação da população em todo o processo de execução aí das ações de saneamento básico, né? Então, por isso que é importante a gente reforçar que a participação popular, ela é assegurada em diversas formas, né? E é importante também a gente mencionar, né, com vocês que essa participação popular, né, ela pode ser assegurada aí, por exemplo, com a instituição futuramente do Conselho Municipal de Saneamento Básico no município, né? Ou então vocês podem reformular algum outro conselho para que ele discuta a pauta do saneamento básico em Novo Horizonte. Tá? E o conselho, né, ou esse futuro órgão colegiado, ele será basicamente as principais ferramentas para dar voz à população de Novo Horizonte durante a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. E essa participação, né, em todo esse processo, deve ser assegurada aí por meio da realização de audiências públicas, de consultas públicas, dar visibilidade a futuros editais de licitação, igual hoje, quem é a prestadora de serviço no município de abastecimento de água e esgoto é a Copanor. Suponhamos que a prefeitura ela venha rescindir o contrato com a Copanor ou encerrou-se, né, a validade do contrato. A futura prestadora de serviços, né, caso seja uma outra instituição, antes dela começar a atuar no município, a prefeitura vai ter que promover essas consultas públicas, esses debates com a população, para saber, né, se a população de Novo Horizonte está satisfeita com a prestação de serviços atual, se é factível, né, se é viável, por exemplo, renovar o contrato com a Copanor ou não, ou se é melhor, então, abrir um novo edital de licitação, né, para concorrência. É claro que agora, mesmo que se encerre, né, o contrato, a prefeitura obrigatoriamente tem que abrir um edital de licitação, né? Então, mas ainda assim é importante envolver a população nesses processos de decisão, até mesmo para ter a opinião popular aí em todas as fases, né, do exercício do controle social, tá? E aí, como o próprio decreto, ele institucionaliza que o controle social ele pode ser feito, né, por meio da promoção de debates e de audiências públicas, como eu comentei com vocês, né, as consultas públicas também, ou conferência das cidades, por exemplo, né, como acontece em muitos municípios. Então, suponhamos, durante a elaboração do trabalho, o município de Novo Horizonte ele foi dividido, né, em blocos, que a gente fala em setores. Essa divisão do território, futuramente, ela pode ser aproveitada em algum momento para que vocês promovam essas reuniões, né, para saber a opinião da população ou para discutir algum determinado problema, o que eu imagino que já deve acontecer, especialmente pela existência das associações comunitárias, né, na área rural. Mas ainda assim, é muito importante promover essas discussões em todo momento, né? Outra questão que, quando a gente fala, né, futuramente aí da instituição de um conselho, seja ele o Conselho de Saneamento Básico
ou algum outro conselho, né, o decreto, ele coloca que esse futuro órgão colegiado, ele deve ter um caráter consultivo na formulação da política de saneamento básico, né? Porém, a gente sugere, assim, pelo nosso contexto, né, a gente trabalha na área de saneamento básico, que esse órgão, além de ser consultivo, ele também possa ser o quê? Deliberativo. Por quê? Se houver algum problema, suponhamos, né, em algum dos povoados, ou, por exemplo, lá no distrito de Campo Verde, e esse problema for levado para o Conselho de Saneamento Básico, o Conselho ele não vai ser só consultado, né, discutindo ali o que é possível fazer, mas o Conselho também ele vai poder o quê? Participar com uma voz mais ativa, representando de uma maneira mais real aí a população que está com esse problema lá no distrito, né? Então, por isso que a gente sugere que, além do futuro Conselho ter ser minimamente consultivo, né, como regulamento decreto, mas que vocês também possam avaliar a possibilidade dele ser de caráter, né, deliberativo, tá? E dentro dos conselhos municipais de saneamento básico, né, ou seja, depois que Novo Horizonte aprovar o plano na Câmara dos Vereadores e instituir a política municipal de saneamento básico, vocês terão que criar, né, esse futuro conselho, esse órgão colegiado que vai discutir as questões do plano de saneamento. E esse conselho, ele tem que ter minimamente a seguinte representação, né, é obrigado a ter conforme o decreto que regulamenta a lei de saneamento. Ter representante do titular dos serviços, ou seja, pode ser alguém da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes, ou, por exemplo, alguém da Secretaria de Administração do município, né? Tem que ter uma representação de órgãos relacionados ao saneamento básico, então, caso tenha alguma secretaria do Estado que deseje fazer parte desse conselho, né? Também tem que ter um representante dos prestadores de serviços de saneamento básico, que no caso de vocês é a Copanor, né? Então, a Copanor ela teria que ter uma cadeira aí no município, né? O ideal também é que, por exemplo, se a prefeitura continuar prestando serviço de drenagem de resíduos por meio da Secretaria de Obras, é importante que tenha alguém também da Secretaria de Obras no conselho, né? Dos usuários do serviço de saneamento básico, ou seja, quando a gente fala os usuários, são cidadãos comuns que fazem uso mesmo do serviço de saneamento, porque às vezes, suponhamos que tem alguém que não faz parte de nenhuma associação de bairro ou associação de área rural, mas que a pessoa ela é engajada aí no município de Novo Horizonte, ela participa bastante das discussões relacionadas aí, né, à gestão de serviços e tudo, e essa pessoa tem interesse em fazer parte do conselho, então ela entraria dentro aí dos usuários de serviço de saneamento. E também das entidades técnicas e organizações da sociedade civil, que aí sim já entra, né, associações de bairro, associação de área rural, associação dos pequenos produtores rurais, né, órgãos de defesa aí relacionados à área de saneamento básico. Então, o conselho deverá ter, pelo menos assegurar a participação dessas pessoas. E é claro, aí entra também participação, por exemplo, de alguém da Secretaria de Saúde, né, da Emater, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do consórcio que o município participa, também seria interessante, né, entre outras possíveis participações. Né? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ok. Patrícia e Lourenço, se tiver alguma manifestação no chat também, vocês podem me sinalizar, tá? Que eu não estou vendo aqui a tela.
Além disso, pessoal, outra questão também que é importante a gente destacar, né, que o Conselho de Saneamento futuramente ele vai ser muito importante para o município, justamente porque o Conselho, né, ele terá por direito ter acesso a qualquer documento ou informações produzidas aí por órgãos ou entidades de regulação e de fiscalização, né? Então, ou seja, qualquer informação que seja necessária para embasar uma denúncia, para embasar alguma reclamação, ou então alguma situação que um cidadão comum não consegue ter acesso, né? Porque isso que muitas vezes acontece, né? A gente não tem acesso a determinados documentos para questionar os nossos direitos em determinados momentos, mas isso é assegurado dentro do Conselho de Saneamento Básico por meio do decreto, né? Então, o Conselho ele poderá avaliar os documentos que forem necessários para auxiliar aí futuramente na tomada de decisão, né? Então, suponhamos se houver uma denúncia na ARSAI, né, que é a Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, e ela regula a Copanor. Se houver alguma denúncia frente à Copanor ou frente a algum outro prestador de serviço do município, vocês podem solicitar essa documentação junto à ARSAI, né, no futuro. E outra situação também é que o Conselho de Saneamento Básico hoje, ele também é uma condicionante para que o município tenha acesso a muitos financiamentos, né? Então, para que Novo Horizonte futuramente busque, né, busque recursos financeiros para investir na área do saneamento básico, a grande parte dos editais, seja do governo federal ou até mesmo do governo estadual e outras fontes de financiamento, condicionam não só a ter o plano de saneamento elaborado, mas também a ter o Conselho Municipal de Saneamento Básico e o Fundo Municipal de Saneamento Básico também, né? Então, Novo Horizonte, assim que for entregue o plano, vocês têm que avaliar essa situação, se vocês vão incluir o saneamento na discussão de um conselho e assim da mesma forma o fundo, ou se vocês irão criar, né, separadamente o Conselho Municipal de Saneamento Básico e também o próprio fundo, né? Nós recomendamos que seja um conselho específico do saneamento, porque são muitas ações que estão sendo propostas para o município executar, né? São aí mais de 150 ações que são propostas no produto né, que vocês irão receber aí futuramente. Então, assim, o município ele precisa ter um corpo técnico, né, ter pessoas à frente para acompanhar a execução dessas ações, porque hoje a lei ela determina que os titulares dos serviços prestadores têm que promover a universalização do acesso, né, ao saneamento básico. E aí, como eu comentei com vocês, também, além do conselho, é necessário ter o Fundo Municipal de Saneamento Básico, porque se Novo Horizonte participar de um edital, suponhamos da FUNASA, né? E esse edital, ele contempla o repasse de um valor aí de R$600 mil, por exemplo. Esse repasse, né, esse recurso, ele tem que ir, o ideal é que ele vá para o Fundo Municipal de Saneamento Básico. E aí o conselho vai discutir qual que será o destino, né, desse recurso. Se será aí uma implantação de um sistema de tratamento de esgoto numa área rural, se vai ser ampliação, né, do sistema de abastecimento de água, ou, por exemplo, às vezes pode vir um recurso específico para fazer essas atividades, né? E aí tem um fundo de saneamento básico que vai o quê? Promover aí para captar, armazenar e também ter o conselho ali para fazer a gestão e a discussão do destino desse recurso, né? E outra situação também que é importante reforçar, que
No caso dos municípios que têm a Copasa e a Copanor como prestadora de serviços, a Arsai, ela tem uma nota técnica que ela regulamenta, né, os mecanismos de reconhecimento do repasse tarifário, ou seja, parte da arrecadação da Copasa e da Copanor, ela vai para o Fundo de Saneamento Básico, né? E esse fundo de saneamento, ele tem que ser habilitado pela Arsai, ou seja, depois que Novo Horizonte aprovar o plano, instituir a política ou o conselho, vai ter que enviar a documentação para a Arsai para que seja aprovado, né, o fundo de saneamento básico e o município ele esteja habilitado para receber parte do recurso aí da arrecadação tarifária. E esse recurso ele tem que ser reinvestido no saneamento básico, né? E estima-se que esse valor para Novo Horizonte gira em torno de 10 a 20 mil reais. Então, o município, com o plano aí todo finalizado, aprovado, regulamentado, instituído, vocês podem solicitar a Arsai, a habilitação do fundo de saneamento, e já terão aí anualmente o valor aproximado aí de 20 mil reais para investir na área do saneamento básico. E por que, né, pessoal, que o controle social ele é importante? Porque ele vai garantir com que as políticas de saneamento elas atendam aí as necessidades que são prioridades para a população, né? Então, dentro do controle social é muito importante com que a população ela tenha voz, com que ela leve a sua demanda para o Conselho de Saneamento Básico, para que esse conselho ele seja representado de uma forma ativa no município e que ele não fique parado futuramente, né? Porque às vezes acontece que os municípios aprovam os planos, institui o conselho, aí muda a gestão municipal, aí não elege os novos conselheiros, o conselho fica parado, o conselho fica inativo e aquele futuro gestor ele não vai conseguir executar de fato as ações relacionadas aí ao plano que foram propostas, né? Então, o conselho ele é um instrumento mesmo para fiscalizar a aplicação, a direção desses recursos públicos e também para informar a população, né, sobre os direitos que elas possuem relacionados aí ao acesso ao serviço de saneamento. Então, por isso que é importante com que Novo Horizonte tenha essa visão, né? Aí aqui, pessoal, né, chegamos ao fim, aqui foi só uma apresentação bem breve mesmo, para a gente trazer um pouquinho do contexto do controle social, quais que são as próximas etapas aí depois que a Andreiva e a equipe entregar, né, o Plano Municipal de Saneamento Básico para Novo Horizonte, e agora a gente vai participar aí do nosso jogo, né, o jogo do controle social, ok? Enquanto eu logo aqui na tela, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer contribuição, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, vocês já participaram, né, de outras capacitações aí com a Andreiva e a equipe.
E os nossos jogos, né, todas as nossas capacitações, elas foram criadas no formato de jogos pela equipe aí do coletivo Às Margens. Nós temos um total de 6 jogos que foram criados para fazer as capacitações com os nossos municípios. Porém, né, diante aí da situação de pandemia, nós conseguimos tornar uma versão digital de 3 dos nossos jogos, né? Então, esses jogos que foram transformados aí na versão digital, eles poderão ser utilizados por qualquer pessoa futuramente, seja tanto prefeitura ou um cidadão comum, para jogar mesmo como um momento lúdico para humanizar um pouco o saneamento básico, né? Tornar mais popular a situação do saneamento. E vocês já fizeram, né, 2 jogos aí com a Andreiva e a equipe, e essa é a nossa última capacitação. E como que se dará esse jogo? A gente vai dividir vocês em 4 equipes, tá? Então, o objetivo principal é fazer uma simulação das discussões do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Novo Horizonte. E cada grupo que a gente dividir, vocês terão que assumir o perfil desse grupo, né, no caso. Então, eu vou dividir inicialmente vocês e depois eu vou mostrar a cartinha dos grupos. Eu conto aí com a participação de vocês ativando o microfone, seja no chat também, aí a Patrícia e o Lourenço lê aí para mim, né? E o ideal é que a gente coloque vocês em grupos que sejam diferentes do que vocês são atualmente aí no município. Então, por exemplo, se tiver alguém que é da prefeitura, o ideal é que essa pessoa seja um representante aí da parte dos vereadores, né? Então, eu vou até aí pedir o apoio da Patrícia aí para me auxiliar também na distribuição dos grupos. E caso tenha alguém participando conosco pelo YouTube, aí eu vou sugerir que a pessoa ela comente lá conosco, né, se ela concorda ou não com a solução do problema proposto, mas a gente vai dar prioridade mais para quem está aqui na sala, porque tem a voz disponível, né? E a gente não teria que aguardar tanto esse retorno das mensagens, ok? Então, você pode me sinalizar, por favor, Patrícia, quem está aqui na sala para fazer a divisão dos grupos? Oi, pessoal, boa noite, né? O Cristiane está na sala aqui com a gente, a Jane, a Cleuzenice, a Dalva, a Juliana e a Lilian. A Lilian, Tá. eu sei que ela é da prefeitura, né? E as outras... Então aí a gente Isso. Colocar a Lilian aqui nos vereadores. A Dalva, eu acho que é da população, não é, Dalva? Acho que a Lilian pode me ajudar também. E tem a Cleuzenice, né? Isso. Cleuzenice, sim? Isso. E a Juliana. Juliana. Com equipe técnica. Aí aqui eu vou colocar também a Patrícia para poder participar com vocês. E eu vou colocar também o Lourenço para poder compor um dos grupos e a gente ficaria aí, no caso, com os vereadores e a equipe técnica como pessoa apenas, ok? Aí eu queria saber, pessoal, se o microfone de vocês está funcionando direitinho, se alguém aí está com alguma dificuldade, porque eu vou precisar aí da participação de vocês. Tudo certinho? Vou entrar aqui com outro, só para me acompanhar aqui pelo chat. A Lilian disse que não consegue usar o microfone. Tá. Aí, Lilian, eu vou contar com você, então, com a participação aqui no chat. Eu até entrei aqui de um outro aparelho para me acompanhar, tá? E então, né, pessoal, como eu comentei com vocês, o objetivo do nosso jogo aqui
simular as discussões que terão dentro do Conselho Municipal de Saneamento Básico. E como eu comentei com vocês durante o início da reunião, o Conselho ele será representado por diversos atores, né? Diversas pessoas de instituições diferentes, e aí vocês terão que assumir o perfil de cada representante que vocês estão no grupo. Então, por exemplo, né, a Dalva, ela ficou aqui no grupo da prefeitura. Então, suponhamos que ela, no caso, ela vai representar uma futura secretária aí da prefeitura, né, de Novo Horizonte, e a Dalva, como secretária, ela tem boas relações e parcerias com os prestadores de serviço de saneamento, por exemplo, a Copanor, né? A Dalva ela tem boas relações com a Copanor. E a Dalva ela também tem boa relação com os vereadores e ela gosta de priorizar as demandas que dão visibilidade para as suas ações, né? Ou seja, a Dalva é aquela secretária que ela é bem articulada no município, divulga, né, as ações que faz lá na secretaria para dar bastante visibilidade ali ao trabalho dela. Então, quando a Dalva aparecer um problema para ela resolver, ela tem que assumir esse perfil aqui para escolher a solução do problema dela, tá? O grupo dos vereadores, né, que é a Lília. A Lília é uma vereadora que ela defende os direitos e deveres da população lá de Novo Horizonte, né? E ela sempre está presente nas discussões, ela se envolve mesmo nos debates lá com a população como vereadora. É uma vereadora assim, com uma relação transparente com a população e ela está sempre aí disposta a ajudar. Então, esse é o perfil que a Lilian vai ter como vereadora para resolver os problemas dentro do conselho. A população, né, que é a Cleuzenice, a população tem um perfil de um grupo de moradores que são muito entendidos ali do problema dos bairros onde que a pessoa mora, né? Então, ela sabe ali muito detalhadamente quais são as carências do bairro ou da comunidade dela. Porém, ela não consegue ter relações com outras comunidades ou bairros vizinhos, né? Ou seja, ela sabe só da área dela. E ela não sabe quais são as questões mais importantes aí para os outros bairros. E a equipe técnica ela é representada, né, por uma funcionária, e, por exemplo, pode ser uma funcionária da Copanor, que está num contexto muito hierárquico e ela tem dificuldade de repassar informação para outros técnicos e até mesmo para a população, ou seja, é aquele funcionário ali que fica guardando os dados para eles, né, e não compartilha ali a informação. Mas, ao mesmo tempo que ela tem esse comportamento, né, esse personagem ele também gostaria de ser mais próximo das pessoas e entender um pouco mais os problemas, né, da comunidade. Então, pessoal, vocês entenderam que vocês vão assumir esse papel para vocês conseguirem resolver, né, os problemas que forem aparecer futuramente no conselho. Alguma dúvida até aqui? Bom, esse é o nosso tabuleiro, né, do nosso jogo. Então, o caminho, cada bolinha alaranjada é representada por um problema que vai aparecer na nossa cartinha, que eu vou abrir daqui a pouco, né? E o objetivo principal é que futuramente vocês joguem, né, todas as cartinhas do tabuleiro para que no final vocês façam uma avaliação se o conselho ele está conseguindo resolver os problemas de fato, né, do saneamento aí dentro do município de Novo Horizonte. E aqui no canto superior esquerdo a gente tem os nossos grupos, né? Então, o grupo 1, né, que é a prefeitura, é a Dalva e a Patrícia. O grupo 2, que são os vereadores, é a Lilian. O 3 é a Cleuzenice e o Lorenzo. E o 4 é a Juliana. Então, aqui a gente consegue ver quem são os jogadores, né? E sobre o jogo aqui, né, pessoal, só reforçando
que o jogo ele é o Quem é Você no Saneamento Básico, e a cada carta do tabuleiro irão surgir problemas que o conselho deve resolver. Cada grupo será um personagem dentro do conselho de saneamento e vocês deverão assumir o perfil do personagem e escolher uma opção para resolver aquele problema que foi apresentado, né? Porém, o conselho ele vai trabalhar em equipe. Então, por isso, todos os participantes devem opinar sobre a ação escolhida. Então, na hora que abrir a primeira cartinha, que vai ser para a equipe da prefeitura, quem for da prefeitura vai escolher a opção e os demais membros do conselho vai falar se está de acordo ou se não concorda com aquela situação. Aí vocês vão falar, ó, não, eu não concordo aí com a Neuza porque eu tomaria uma outra iniciativa para resolver esse problema. E assim a gente vai seguindo o nosso jogo, que é fomentar aí as discussões para vocês tentarem resolver os problemas aí do saneamento no Novo Horizonte. Então, a primeira cartinha, né, a gente já leu o perfil dessa cartinha, né, que a Dalva ela vai ser, né, uma secretária aí da prefeitura que tem boas parcerias com os prestadores de serviços e ela também tem boas relações com os vereadores. Mas aí apareceu o seguinte problema para a Dalva e para a Patrícia resolverem. Vocês têm um problema com a prestadora de serviço de abastecimento de água, que a água está indo com cheiro e gosto lá para as casas de vocês, né? E suponhamos que a Dalva seja secretária e a Patrícia a vice-secretária, né? Nesse sentido, o que vocês fariam para resolver esse problema que apareceu aí para vocês? Vocês fariam uma reclamação na ouvidoria da prestadora de serviços, né? Que poderia ser a Copanor, no caso. Vocês fariam uma denúncia no Ministério Público, ou vocês acionariam os órgãos fiscalizadores e reguladores, ou vocês fariam uma reclamação na rádio. Qual que é a opção aí que a Dalva e a Patrícia escolheriam? Eu acredito que seja a opção, eu escolheria a opção 1, né? Uma reclamação na ouvidoria da prestadora, porque eu acho que é uma forma mais amigável da gente conversar, ainda mais que pensando que a secretaria tem boas parcerias com a prestadora. Então, a primeira coisa que eu iria fazer era fazer essa reclamação na ouvidoria para ver se eles iriam ou não solucionar o problema. E aí, caso não solucionasse, aí poderia ser outras ações que eu iria fazer, mas primeiramente seria uma reclamação na ouvidoria. Ah, ótimo. A Dalva comentou aí também, Cristiane, que eu escolheria a opção 1 também. Opção 1, né? Ah, ótimo. E obrigada, Dalva e Patrícia. E é muito importante isso que a Patrícia comentou, porque igual a Patrícia selecionou a opção 1, mas ela também já destacou que se a opção 1 não resolver, tomaria outra iniciativa, né? Acionar os órgãos fiscalizadores e reguladores, ou até uma denúncia, né, no Ministério Público. Então, é importante reforçar, né, que às vezes uma única proposta não vai ser o suficiente, né, para resolver aquele problema. E aí o conselho pode também futuramente apresentar, né, outras situações. E aí eu gostaria de saber aí se os vereadores, né, no caso a Lilian, né, se ela concorda com essa situação, e também depois, né, a Juliana, que representa a equipe técnica, e a Cleuzenice, a população, né, se vocês estão de acordo com essa opção ou se vocês acham que pode ser outra solução para esse problema. Aí a Lilian colocou que concorda que sim, que acha que é a primeira medida a ser tomada, né, a opção 1. Cleuzenice e Juliana, vocês estão de acordo também ou vocês tomariam aí uma outra decisão? A Cleuzenice colocou que sim também.
Exatamente, Lilian. E se persistisse, né, o problema, procurar as outras formas também. Então, aqui nesse caso, a gente identificou que a situação, a gente pode colocar que ela foi uma situação resolvida, né? Ou seja, o conselho entrou num consenso para resolver aquele problema, aquela discussão lá, né? Porque a água está com cheiro, com gosto, né? E a aí que o pessoal da prefeitura deu foi a ideal, né, para aquela situação. Mas também futuramente pode ser que tenha ações que o conselho não vai entrar em acordo, e aí vai ficar uma situação que não vai ser resolvida, esse xizinho aqui laranjado, ou pode ser que tenha a situação parcialmente resolvida, que é esse Vzinho aqui azul e laranja, né? Ou seja, o conselho ficou ali meio que dividido ali em qual decisão tomar, e ficou um problema meio que parcialmente resolvido, né? Então, aqui nós resolvemos o nosso primeiro problema aí do Conselho de Novo Horizonte, e agora é a vez dos vereadores, né? Então, vereadora Lília, você tem que lembrar que você é uma aliada da gestão municipal e também tem boas relações com os prestadores de serviço de saneamento, né? E no dia a dia do seu trabalho, você resolve muitas burocracias e se sente um pouco distante do contato direto com a população. Então, esse aqui é o perfil que você tem para resolver, né? Opinar no seu futuro problema. E aí, vereadora Lília, qual que é o problema que você está enfrentando? Novo Horizonte já está aí no futuro, né? Em 2025. E vocês têm que acompanhar mais quais as ações do plano que estão sendo executadas no prazo estabelecido e quais os resultados que Novo Horizonte já tem. Qual que seria a melhor estratégia para isso? Então, pode ser que esse tema surgiu aí na Câmara dos Vereadores lá em 2025, né? E aí você tem que tomar uma decisão, né? O que você faria? Iria reunir o Conselho Municipal de Saneamento Básico com uma frequência mínima de 6 vezes ao ano, né? E participar ali daquela reunião para você ficar inteirado do assunto como vereador, né? Você iria incentivar a participação e o envolvimento da população em geral para cobrar a execução das ações, tanto junto aí dos vereadores quanto da própria prefeitura. Você iria exigir que as lideranças comunitárias participem da elaboração do plano e cobrem a execução do plano por meio aí dos vereadores, ou você teria outra ideia? Aí a Lília colocou aqui que ela usaria, que seria a opção 4, que ela usaria todas as estratégias ao mesmo tempo, uma vez que elas não se excluem. Então, seria uma somatória aqui, né? Tanto fazer a reunião com o conselho, incentivar a participação e o envolvimento da população, e também fazer com que as lideranças, né, comunitárias, ali, as lideranças da área rural, dos bairros, elas participem aí para cobrar a execução do plano da prefeitura e também dos vereadores, né? Isso aí, a Lilian colocou aqui que ela acha que todas são válidas e que todas têm resultados positivos. Ótimo. Aí eu gostaria de saber, né, se a equipe da prefeitura, se ela está de acordo com essa escolha da vereadora Lília, se a equipe da população e a equipe técnica também está de acordo. Eu vou deixar a cartinha aqui. Se alguém tiver uma opinião diferente, pode colocar aí no chat para a gente também. A Juliana concorda, escreveu aqui para a gente que ela concorda. Obrigada, viu, Juliana, pela sua participação. Cristiane, eu, como representante da população, também concordo.
Obrigada, Lorenzo. A Cleuzenice também colocou que concorda. E a Patrícia também concorda também. Ótimo. Então, aqui a gente tem mais uma situação aí resolvida, né, dentro do conselho. A Dalva também colocou, faria todas, mas com aval do conselho. Importante, viu, Dalva, essa colocação sua, porque tem que envolver o conselho em todas as etapas, né? Já que o próprio conselho que vai ser aí a voz da população de Novo Horizonte, né? Para levar aí, tentar acompanhar a solução desses problemas. Muito bem colocado. Então, aqui nós temos a cartinha da população, agora a rodada é a vez da população, né? Então, o grupo aí da população, vocês são bem articulados entre si, né? E também com moradores de outras comunidades e com representantes do poder público. Então, são representantes aí que conhecem aí bastante a região de vocês e do entorno e também tem boa relação aí com o pessoal da prefeitura. E vocês procuram resolver todos os problemas de uma forma coletiva a partir dessas decisões que vocês tomam em conjunto, né? E levam sempre em consideração os diferentes pontos de vista na hora de ir lá reclamar de algum problema, né? E já faz tempo que sabemos que a prestadora de serviços de esgotamento lança parte do esgoto não tratado no rio. Isso é uma situação que eu sei que tem em Novo Horizonte, né? Que eu já identifiquei aí nos produtos de vocês. O prazo para a adequação da empresa já acabou e ainda não temos solução, né? O que a população iria fazer nesse sentido? Então, vamos trazer isso para a realidade, né? Patrícia, me ajuda. Parece que a Copanor ela tem a concessão de água e de esgoto para a sede, né? Para o distrito de Campo Verde e para os povoados de Baixa do Bito, né? Baixa do Cambaúba, Indaiá e São João do Pequi. Você me corrija se eu estiver errada, tá, Patrícia? Aí parece que a Copanor... A Copanor trata o esgoto só do distrito? Isso, só do distrito de Campo Verde. E, obrigatoriamente, ela deveria também tratar o esgoto que é gerado nas outras regiões, né? Então, essa cartinha, ela reflete bem aí o problema de vocês. E o que vocês fariam nesse sentido? Buscariam, junto aos órgãos responsáveis, a penalização da prestadora de serviços de esgotamento sanitário, para que os órgãos possam notificar e multar, né, no caso a Copanor. Vocês iriam acionar os órgãos fiscalizadores e reguladores, no caso a ARSAI, é esse órgão, né? Iriam pressionar a prefeitura para que ela auxilie na resolução da situação, ou vocês teriam outra ideia? Tendo em vista que a população é bem articulada com os representantes do poder público, eu escolheria a alternativa 3, de pressionar a prefeitura para que auxilie na resolução da situação, que dessa forma a prefeitura, com maior autoridade, né, teria mais chances de conseguir a solução do problema. Ótimo. Obrigada, Lorenzo. Não sei se a minha colega de população concorda comigo. E lembrando também que vocês podem colocar uma escolha, mas também já puxar uma outra, né? Aí a Lília escreveu aqui que ela, como representante dos vereadores, ela concorda que ela sempre tentaria resolver primeiro de uma forma mais pacífica possível, né? Porém, se não fosse resolvida, aí tomaria uma outra decisão.
O outro representante da população, eu acho que é a Cleusenice, é isso mesmo. Deixa eu ver. Ótimo, aí a Cleusenice colocou que ela concorda com a Lilian, né? E que se fosse uma segunda opção, né, seria acionar aí os órgãos fiscalizadores, no caso a ARSA, e a Juliana também colocou que concorda aí com a Lilian. Então, ou seja, todo mundo concordou, né, com a decisão da população, mas já deixando aí um alerta que se a prefeitura não conseguir resolver, tem que acionar os agentes aí, reguladores e fiscalizadores. Aí, esse ponto é até importante, pessoal, reforçar, porque, de acordo, né, com a Lei 14.026, né, que é o Marco Regulatório de Saneamento Básico, todos os prestadores de serviço têm até o mês de março agora para apresentar para o titular, no caso aí a Prefeitura de Novo Horizonte, um plano de expansão e metas, né? E quais que são aí as ações para alcançar a universalização do serviço de saneamento. Então, por exemplo, a Copanó, ela tem até março para apresentar para a Prefeitura qual que é a meta dela para que ela consiga cumprir o que está no próprio contrato aí, né, de programa que ela firmou com a prefeitura. Então, se a prefeitura não tiver acesso a essa informação até, né, o mês de março, é claro que tem que acompanhar também, porque pode ser que esse prazo seja prorrogado. A gente espera que não, né, claro, mas é importante ficar atento, porque para que seja cobrado aí do prestador de serviços quais que serão as metas que ele vai propor a cumprir, né? Então, é importante a gente reforçar aí essa situação dessa cartinha. E agora, né, nós vamos aqui para a nossa última cartinha aqui, que é a equipe técnica que vai responder para a gente, né? Então, a equipe técnica, se não me falha, no caso aqui, espera, deixa eu só voltar aqui. A equipe técnica é a Juliana, não é isso mesmo? É porque eu não consigo mudar. Tenho quase certeza que é a Juliana. Aí você é um agente regulador e tem o papel de fiscalizar e regulamentar situações que ocorrem na prestação do serviço de saneamento básico. E você, né, como equipe técnica, defende o direito da população sobre o acesso ao saneamento e baseia as suas ações principalmente nas normas, né? Só a equipe técnica, e você está com o seguinte problema, né? O caminhão da coleta de resíduos da comunidade não está passando nos dias acordados. E o lixo está se acumulando nas ruas e gerando sujeira e transtorno aos moradores. Então, né, pode ser aí que estragou o caminhão, ou que, por exemplo, né, faltou equipe suficiente e o caminhão parou mesmo de passar lá na comunidade e tá aquele transtorno, lixeira transbordando, cachorro revirando lixo, aquele problema que a gente já conhece, né, pessoal? O que você escolheria para tentar resolver essa situação? Iria fazer passeata nas ruas exigindo os direitos, né, da população. Iria fazer uma reclamação formal na ouvidoria da prefeitura ou na empresa que faz a coleta, né? Porque hoje quem faz a coleta é a prefeitura. Mas pode ser que no futuro a prefeitura contrate uma empresa aí para assumir, né, a prestação do serviço. Ou você faria uma reclamação na rádio e nas redes sociais. Aí a Juliana colocou aqui, né, que ela selecionaria fazer uma reclamação formal na ouvidoria da prefeitura ou na empresa responsável pela coleta. Aí a Lilian também já sinalizou que concorda com essa opção, né? A Lilian tinha até também comentado anteriormente que ela tentaria resolver de uma forma mais pacífica, né, possível, e se não for resolvido, partiria aí para outro ponto.
Só um adendo, né? Ontem eu fiz a capacitação com um dos municípios, né, que eu estou responsável, e só para vocês terem uma ideia, né, da diferença, assim, das opiniões, o pessoal de cara já escreveu que ia fazer reclamação na rádio, nas redes sociais, porque o WhatsApp lá e o Instagram, eu acho, da prefeitura, está realmente funcionando para o pessoal hoje em dia reclamar bastante, né? Então, eles já selecionaram de cara, sabe? O pessoal que participou, né? A reclamação nas redes sociais. Não sei se é o caso aí das redes sociais da prefeitura de vocês, mas em um dos meus municípios o bicho lá tá pegando nas redes sociais. A